E aí, galera? Mais um ano se passou, um ano com bastante conquista e um futuro promissor pela frente. Bom, pessoal, chegamos ao 6º ano de CBiogás. São 6 anos dessa instituição que foi constituída para desenvolver as tecnologias do biogás, a cadeia do biogás. Eu vim para cá, né? Primeira coisa, era tudo mato, de fato. Então eu me senti meio Colombo indo em busca das Américas, assim, né? Olha, eu me lembro muito bem quando nós estávamos idealizando o CI Biogás e ele nasceu a partir de uma necessidade da Itaipu de reduzir a quantidade de resíduos da agricultura e dejetos de animais no lago de Itaipu. Na verdade, o CI Biogás não era o CI Biogás, nós éramos alguns projetos da fundação e por tratarmos todos do mesmo assunto, nós ficávamos alocados aqui, juntos na mesma sala. Você sai de um grupo de pessoas ou de um projeto para um centro de referência, você também amplia bastante o seu escopo. Então a gente entende que o CI Biogás para Itaipu foi um projeto que deu tão certo que virou um CNPJ, um centro de referência. O CI Biogás surgiu na hora certa. E aí iniciou os primeiros desafios, como constituir uma empresa, uma instituição de tecnologia, desenvolvimento tecnológico, que fosse ao mesmo tempo um conjunto de empresas associadas e que desse sentido às energias renováveis, especialmente aquilo que estava sendo desenvolvido pela Itaipu Nacional naquele momento. Imagina, a empresa não existe e o conceito da empresa é seremos referência. Mas estava tudo muito iniciando, né? A parte de questão de tecnologias, de conhecimento sobre a parte de biogás, inclusive sobre gerar energia elétrica com biogás, né? A partir daí, iniciaram não só os desafios institucionais, mas também os desafios tecnológicos e técnicos. Tudo que o CI Biogás desenvolveu, ele de início, como não tinha muita tecnologia desenvolvida, a gente teve que trabalhar muito com a questão da demonstração de tecnologia. Eu acredito que isso acabou ajudando para que o CI Biogás tomasse naquele momento a força e um pouco desse profissionalismo que precisava ter para que nós pudéssemos de fato nos tornar uma empresa. Eu comecei a perceber que o que a gente estava tentando construir era a base, uma base primeiramente com tecnologia, com métodos e tudo mais, para poder, né, num futuro, implementar, além de outros projetos, né, implementar políticas públicas. O segundo desafio que a gente tinha era não só como produzir, mas como utilizar o biogás, como a gente utilizava ele em energia, seja energia elétrica, seja energia térmica. E um pouquinho mais adiante, né, nos anos consecutivos da criação do centro, a gente veio também a utilizar a energia veicular, o biometano. Um resultado com sustentabilidade, não só para o centro, mas para a região, né, que ganhou realmente essa visão estratégica, de futuro mesmo. Indo para o contexto econômico, financeiro e como a gente fazia viabilizar os projetos nos empreendimentos de biogás. Olha, nós não somos mais projeto, nós somos uma empresa sustentável, vamos para o mercado, é atrás de dinheiro e a gente foi mudando em relação a isso. Então, se pegar como era o nosso perfil de trabalho há 7 anos atrás, hoje a gente está falando de um ambiente completamente diferente. Desafio e evolução. Acho que são 2 palavras que se combinam muito bem e me representa aqui nesse cenário. Até mesmo por ter vindo lá do início dessa história toda e ver essa evolução toda nossa juntos. Olha, traz muito orgulho, né? Porque tudo que a gente faz, a gente tenta fazer, ela visa a gente realmente ter um futuro melhor, né? Você trazer resultados, além de você desenvolver a tecnologia, que é mais uma questão, a visão do engenheiro em si, a gente percebe que desenvolve a possibilidade de ter um futuro melhor, um futuro mais sustentável, né? De ter um resultado que favoreça o meio ambiente. Ou seja, de um lado você tem o progresso, você tem o avanço, e do outro lado você tem o respeito à natureza, você tem um resultado que volta para o meio ambiente também, com a questão do biogás. Isso posso te dizer que quando eu comecei realmente a entender o processo, foi onde surgiu o amor, vamos dizer assim. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito aonde eu tô e com quem eu tô. Não, hoje o CI Biogás é muito mais do que eu imaginava no passado, né? A gente já é visto, reconhecido no Brasil e até em alguns lugares do mundo como realmente um centro de referência em biogás. Porque o tema do CI Biogás é um tema importante para o Brasil. Eu sempre tive a sensação e sempre quis fazer parte de algo que fizesse diferença. E dentro do CIB a gente consegue fazer uma diferença. Eu consigo ver que a gente está deixando alguma coisa para o futuro, alguma coisa que vai contribuir para o mundo,
alguma coisa que vai transformar a vida de alguém. Além de um aprendizado, eu consigo compartilhar isso. Não tem nenhum parente fazendeiro que eu possa instalar, que eu possa vender serviço de CI Biogás, mas eu consigo compartilhar deste conhecimento e isso gera uma curiosidade nas pessoas. É a partir do CI Biogás, né, que eu consegui, por que não, né, desenvolver novas amizades, desenvolver um novo contexto, uma nova base de vida, né, um novo formato. Foi até bacana isso, porque eu comecei a ter uma impressão assim, aqui é muito legal de se trabalhar, né, muito legal, vai ser bom de trabalhar. Mas quando eu comecei, e aí foi passando o tempo, eu fui muito bem acolhida, então nos primeiros dias, assim, eu já me sentia parte da galera, tudo enturmado, já me sentia assim como se fosse uma família, então eu imaginava que ia ser bom, mas eu não imaginava que ia ser tão bom. A matriz energética do biogás hoje é o que é porque o CI Biogás está envolvido nela. Nós não estamos mais passando por um processo de transição, mas sim de consolidação. Muitas coisas aconteceram nesse último ano de desenvolvimento, de avanços e conquistas. E o futuro que tem para a gente é um futuro muito promissor, é um futuro onde a gente tem projetos robustos sendo desenvolvidos. Então existe muito a trilhar ainda, não só com relação a energias renováveis no Brasil, ao biogás, tem muita coisa a avançar, a desenvolver, mas a gente já entende que o CI Biogás, esse centro, ele já é uma referência para o Brasil. O CI Biogás representa uma joia para o PTI, porque o CI Biogás é um exemplo mais concreto possível de uma spin-off que deu certo. O PTI, junto com a Itaipu e todos os parceiros apostaram no CI Biogás e hoje estão vendo os frutos que o CI Biogás está devolvendo para a região. E isso que trouxe o grande trunfo do CI Biogás, que além dele resolver problemas ambientais, ele gera uma commodity que pode virar energia elétrica, térmica, veicular, biofertilizante, enfim, tudo isso se traduz em dinheiro, em negócios, em desenvolvimento e principalmente também conhecimento. Eu vejo a gente cumprindo a nossa visão, alcançando aquilo que a gente quer. Eu vejo mais pessoas com esse brilho nos olhos, com essa garra, com essa vontade e mais pessoas falando disso aqui, desse cenário nosso. Eu tenho essa sensação que quando a gente pensar em biogás e biometano, a gente vai estar pensando no CIB, sabe? Parece palavra-chave de artigo, sabe? Ah, CI Biogás, aí vem tudo que é biogás e biometano, vem a gente, vem bonitão, assim. Eu vejo o centro cumprindo de fato esse papel que se presta. Eu acho que o CI Biogás não volta mais atrás. Eu acho que os desafios continuam, eles são diferentes, mas eles continuam. Nós crescemos, pensando que na época nós éramos embriões, hoje a gente já caminha sozinho, né? E especialmente nesse ano de 2019, a gente passa a ter não só um valor de mercado, uma valorização nesse mercado de biogás, mas também uma dependência menor daquilo que a gente considerou como um convênio de consolidação que a gente tinha com a Itaipu Nacional e que finaliza nesse ano de 2019. Quero desejar um feliz aniversário para o CIB. Se eu pudesse, eu abraçava essas 80 pessoas, todo mundo assim, gente, um abraço comunitário, E para quem passou por aqui, pode saber que deixou a sua contribuição, né? Pode dizer, né, com segurança que parte do que a gente está fazendo hoje é resultado também do que ele fez lá atrás. Convido cada um a tomar parte disso, né? O resultado do CI Biogás é maior do que quem está aqui hoje. É o resultado do esforço de muita gente que já passou por aqui e dos outros que virão, né? Que venham. O CI Biogás só é o que é porque cada um que passou por aqui construiu um pouquinho. Então que eles se sintam parte dessa conquista. Para quem está preparado, a gente não precisa de sorte, a gente precisa de sabedoria e discernimento para conseguir continuar tocando o CI Biogás e levando ao sucesso. Eu diria a todos, na verdade, que independente do desafio, eu acredito que as pessoas que estão hoje dentro do CI Biogás, até mesmo aquelas que por algum motivo já deixaram de estar aqui, gostam do desafio. Então que a gente pegue todo esse desafio, que a gente transmite isso, converte isso em energia boa. Eu acho que essa seria a mensagem principal, assim, que a gente gere muita energia boa aqui. E o que eu queria deixar era meu muito obrigado a todas as pessoas que participaram da construção do CI Biogás, aqui estiveram com a gente como colaboradores, aqui estão com a gente ainda como consultores, as que estão com a gente trabalhando de forma paralela em diversos projetos
Eu queria deixar meu muito obrigado e que estamos juntos na construção desse sonho, né? Que construir um novo energético para o país não é o papel só de uma pessoa, de um centro, mas de um conjunto de ações e de pessoas que juntos a gente consegue ter mais força para consolidar esse sonho tão esperado de ver um leilão dedicado do biogás, de ver cada vez mais plantas de biogás instaladas e esse energético se consolidando, né? Porque, como a gente sabe, é o único energético que transforma um passivo ambiental em um ativo econômico. O centro só existe se tem pessoas que têm competência e têm capacidade de desenvolver o que está na estratégia do centro, né? Então, principalmente para as pessoas, né? E daí o CI Biogás cresce como consequência. Eu desejo que essas pessoas deem o melhor de si, se dediquem ao máximo, né? Bastante projetos, bastante esforço na execução desses projetos, porque se os resultados são bons, na verdade, você depois colhe isso para o seu futuro. Eu acho que o CI Biogás e as pessoas que estão lá têm um futuro brilhante. Quem está na administração sabe os percalços que é ter uma empresa e conseguir chegar aos 6 anos. Então, assim, a gente entende que isso é uma vitória, sabe? É um ganho para a gente quanto empresa. Olha, o CI Biogás completou 6 anos e já está conseguindo ser uma instituição independente muito respeitada na região. Eu acho que se os profissionais do CI Biogás acreditarem mais um pouquinho, daqui a 6 anos o CI Biogás estará presente talvez no Brasil inteiro, estará gerando muito mais riqueza e conhecimento do que nós imaginamos. Então essa combinação de palavra que resolve problema ambiental e ainda gera emprego, renda, riqueza e conhecimento, isso é muito interessante e isso é que os queridos profissionais do CI Biogás precisam levar em conta. Quero que tenham mais 6, mais 12, mais 18, quantos anos forem necessários de CIB e que a gente tenha essa essência de ser quem a gente é, sabe, dentro do CIB, da gente saber que a gente é CI Biogás e a gente se reconhecer um no outro como CI Biogás, sabe? A gente tem o desafio de colocar um leilão dedicado para o biogás, a gente tem o desafio de colocar cada vez mais plantas de biogás. Nós temos que ser uma certificadora de biometano, então se a gente quer que o biometano se desenvolva para o pequeno e para o médio produtor, a gente tem que trabalhar a metodologia junto com a ANP para isso. A gente tem que olhar sempre a nossa sustentabilidade e a inovação tecnológica. E todo mundo está ciente dentro do nosso planejamento estratégico que um caminho que a gente está trilhando é o caminho de criar aceleradora de negócio. Se a gente quer promover a cadeia sustentável do biogás, essa cadeia é promovida através do desenvolvimento de fornecedores. E nada melhor do que a gente conseguir juntar com o CI Biogás investidores, né, o conhecimento que a gente tem para a gente desenvolver e auxiliar no desenvolvimento de empresas ou acelerar essas empresas. E esse é o desafio que a gente vai ter para 2021 e 2020. Então, como dizia Chico Science, mas ele não completou a frase toda, né? Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor, mas nesse caso hoje, uma cerveja após o expediente é muito bom para as ideias fluírem melhor.